Luz Sideral, a filosofia a serviço do bem-estar do ser humano e dos espíritos eternos. Reflexão, edição de número 39, o tema Evangelho e Apocalipse como filosofia de vida, segundo programa, apresentado por mim, Ataíde Alves, com a participação de amigos da Luz Sideral e da massa internética global sideral. Bom, seguimos adiante aí com a nossa reflexão sobre o Evangelho e Apocalipse de Jesus como filosofia de vida. E agradecendo ainda a todos os que se manifestaram na primeira edição deste programa, onde agradavelmente tivemos aí uma boa aceitabilidade por parte do público da grande rede, em suas diversas plataformas, por meio dos comentários escritos nas redes sociais e também pelos áudios que nos encaminharam através dos aplicativos WhatsApp e Messenger. E se você ainda não ouviu, pode acessar o nosso canal no YouTube, Luz Sideral, porque lá estão todas as edições de nossas reflexões semanais. Então, dando sequência ao estudo das lindas e indispensáveis parábolas do filósofo divino Jesus em seu Santo Evangelho, que tanto bem faz para bilhões de almas na Terra e no espaço sideral da Terra. E é bom relembrar também que as nossas reflexões trazem sempre uma visão filosófica e não especificamente religiosa, uma vez que a filosofia é a perene busca pela verdade e não a sua posse. E o objetivo nosso é o de levar esclarecimento, iluminação e conforto aos corações e mentes de seres materiais e espirituais, né? Bom, dito isto, vamos ao assunto sobre a edição do Evangelho e Apocalipse como filosofia de vida. E na edição anterior trouxemos então as duas parábolas, a do semeador e as das 10 virgens, esta última pelo nosso irmão Paulo Brito. E o André nos brindou aí com uma parte do estudo aprofundado do filósofo Humberto Roden sobre as bem-aventuranças de Jesus, inclusive transformada em livro, pelo referido autor. E o André vai nos brindar mais com este assunto daqui a pouco. Então, nesta edição, vamos obedecer ao mesmo projeto. E eu convido o jovem Alterleque Jimenez, direto de Vancouver, no Canadá, para trazer também a sua contribuição sobre este assunto. Com a palavra, jovem. Olá, obrigado, Luz Sideral. Olá, você, Ataíde, e seus ouvintes. É com prazer que falo, então, sobre essas pequenas histórias cristãs que aprimoram a nossa imaginação e o nosso poder de pensar. Northrop Frye, um literário canadense, nos ensina que o poder de imaginar nos livra da política populista, do jornalismo de tabloide, da publicidade barata e do preconceito. Então, nada mais basal do que a Bíblia, o Velho Testamento, o Evangelho e o Apocalipse, que irrompem em nós a vontade de imaginar e assim solucionar nossos problemas, que é o que nos interessa. Eu quero apresentar aqui a parábola dos talentos, que é uma ótima reflexão quanto à necessidade de aproveitar bem o nosso tempo na busca constante pelo aperfeiçoamento do homem e sua metafísica pré-natal e pós-morte. Então vamos à parábola de Jesus, que faço nas minhas palavras. Então, como você sabe, um homem foi viajar, mas antes chegou aos seus empregados e lhes entregou seus bens. Ao primeiro deu 5 talentos, chamou o segundo, deu 2, chamou o terceiro, deu 1 talento, a cada qual de acordo com sua capacidade. O empregado que havia recebido 5 talentos, multiplicou por 5, tal qual o que recebera 2 rendeu mais 2. Aquele que recebera 1 saiu, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro no chão. Depois de algum tempo, o patrão voltou e foi acertar contas com os empregados. O primeiro empregado, com 10 talentos, disse: Senhor, tu me entregaste 5 talentos, aqui estão mais 5. O patrão lhe disse: muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração desse dinheiro, eu te confiarei muito, muito mais. Venha e participe da minha euforia. Chegou também o segundo trabalhador e disse: Senhor, tu me entregaste 2 talentos, aqui estão mais 2. O patrão lhe disse: muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar do meu júbilo. Por último, então, chegou aquele que havia recebido 1 talento e disse: Senhor, sei que és um homem severo, pois colhes onde não plantaste e ceifas onde não semeaste. Por isso, fiquei com medo e escondi o teu talento no chão. Aqui tens o que te pertence. O patrão lhe respondeu: servo tímido e hesitante,
Tu sabias que eu colho onde não plantei e que ceifo onde não semeei. Então devias ter depositado meu dinheiro no banco, para que ao voltar eu recebesse com juros a correção monetária, o que me pertence. Então o patrão ordenou: tirai dele o talento e dai-o àquele que tem 10. Porque a todo aquele que tem será dado mais, e terá em abundância, mas aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto a este servo inútil, jogai-o lá fora, disse o patrão, na escuridão, aí haverá choro e ranger de dentes. Então é preciso aproveitar o tempo, é preciso reservar um tempo para o ócio e o aperfeiçoamento do pensamento e da imaginação. É preciso travar uma certa batalha e traspassar o livro, deixar falar e entender esse objeto voador não identificado, como diria Márcia Tiburi. Esse objeto livro, apesar da física e da biologia, a biologia estarem contra nós no instante em que abrimos o livro, porque a concentração é sutil, ou se preferir, o espírito é sutil. Estudar todo dia, ler alguma coisa, aprender uma palavra nova, se aperfeiçoar intelectualmente, pensar melhor hoje do que ontem, isso é um compromisso com a vida toda, todos os dias. Não importa quão inteligente Leonardo da Vinci ou Guimarães Rosa foram, ou mesmo quão inteligente Edgar Morin é. Nosso compromisso é superarmos a nossa versão interior, o nosso eu de ontem que já ficou antiquado no dia de hoje frente à velocidade de mudança do tempo e das coisas. Então, já que você tem Edgar Morin, um abraço para ele, um senhor intelectual francês que tem mais de 100 anos e continua firme e forte. Que Jesus abençoe ele, seus escritos, que nos ajudam a imaginar mais. Espero ter ajudado aqui um pouco. Obrigado pela chance. Um abraço forte e até logo. Valeu, obrigado, Alterlex, direto do Canadá, representando aí a juventude espiritualizada e ecumênica de boa vontade. Superar a versão anterior. Eis o grande desafio, hein? E o que é que significa superar a versão anterior? É superarmos o que fomos ontem e o que fomos ontem, que é na encarnação passada, né? Isto é, fazer dessa existência atual um grande progresso espiritual para os nossos espíritos, né? Muito bom mesmo, hein? Então prosseguimos aqui dentro do assunto desta série que estamos fazendo aqui no Luz Sideral, o Evangelho e Apocalipse com filosofia de vida. Agora eu convido o nosso amigo e livre pensador, Odair Tonin. Obrigado pela sua participação, Odair. Ataíde, como sempre, eu é que agradeço por participar aqui desse espaço de reflexão filosófica universal para todos, como você sempre enfatiza. Bom, o jovem Alterlex já nos deu aí um banho de síntese, trazendo parábolas dos talentos. E eu quero trazer outra, que eu considero uma verdadeira filosofia de vida, que é a parábola do bom samaritano. E diz o divino filósofo Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu ele estar descendo pela mesma estrada. Um sacerdote, quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e, quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levando-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele. Quando eu voltar, pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Evangelho de Jesus, segundo Lucas, capítulo 10, versículo 30 a 37.
Quanta lição de vida colhemos nesta parábola do divino amigo, não é mesmo, Ataíde e ouvintes? O mestre aqui, ele exemplifica o seu novo mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então, nessa parábola, encontramos o amor ao próximo, o ecumenismo sem fronteiras e o espírito de caridade e solidariedade universal. É a verdadeira filosofia de vida para o homem e para a mulher, para a criança e para o jovem, respeitadores da vida e de Deus. E Jesus ainda chama a atenção severamente com relação ao espírito de hipocrisia, de falsidade, aos aparentes sacerdotes e homens públicos que usam palavras para esconder pensamentos e que muitas vezes passam de largo ao sofrimento alheio. Jesus realmente, com as parábolas que ele sempre nos trouxe, grandes ensinamentos, E em situações adversas, nós vivemos momentos no mundo de situações que realmente temos que ser o bom samaritano. Não importa a situação em que estamos e não importa a situação em que nós vivenciamos. Estamos que estar preparados para poder ajudar. O amor que Jesus trouxe a todos nós é incondicional, é sem impor condições. Ele abrange tudo, ele está acima de tudo. E vemos aí que passou o sacerdote, passou um levita para socorrer, se desviaram. E nós temos que pegar o exemplo do bom samaritano, que é pau para toda obra. Ajudou, por isso temos que ter e ser bons samaritanos. Bom, eu fico por aqui hoje e parabenizo o programa Luz Sideral por essas reflexões maravilhosas. Um grande abraço a todos. Grato, Dairtonin, sem dúvida, é uma das parábolas mais linda e pedagógica do filósofo celeste Jesus, que nos ensina o espírito de fraternidade real para com o nosso próximo, que são todos os nossos irmãos em humanidade, numa só filosofia de vida, que é o amor universal. Muito bem, agora eu vou chamar o estudioso e pesquisador dos livros sagrados de todo mundo, nosso amigo e irmão André Basso, para nos falar mais sobre o precioso e profundo estudo de Humberto Rode em seu livro O Sermão da Montanha. É com você, André. Pois bem, vamos falar um pouquinho sobre a bem-aventurança, aonde bem-aventurados os pobres pelo espírito, quer dizer, os humildes, os simples de coração. Humberto Rode, no seu livro O Sermão da Montanha, 7ª edição, editora Alvorada, diz assim: Jesus proclama bem-aventurados, cidadãos do reino dos céus, agora e aqui mesmo, todos aqueles que são pobres ou desapegados dos bens terrenos, não pela força compulsória das circunstâncias externas e fortuitas, mas sim pela livre e espontânea escolha espiritual. Os que, podendo possuir bens materiais, resolveram livremente despossuir-se deles, por amor aos bens espirituais, fiéis ao Espírito do Cristo, que diz, abre aspas, não acumuleis para vós bens na terra, mas acumulai bens nos céus. Bom, esses céus nós sabemos que trata-se de uma condição íntima, não de uma localidade, aqui ou acolá. Prossegue o autor, Humberto Rode. Essa libertação da escravidão material pela força espiritual supõe grande experiência e iluminação interna. Ninguém abandona algo que ele considera valioso sem que encontre algo mais valioso. Quem não encontrou o tesouro oculto ou a pérola preciosa do reino dos céus, não pode abandonar os pseudo-tesouros, os tesouros falsos, e as pérolas falsas dos bens da terra. É da íntima psicologia humana que cada um retém aquilo que ele julga mais valioso. Por isso nós temos que estar lutando, aqui falo eu, pela busca da pérola escondida. A pérola escondida é o autoconhecimento, é a verdade de Deus que liberta a criatura. De dentro para fora, não de fora para dentro. E isso depende do livre-arbítrio. O livre-arbítrio é uma chave que funciona por dentro. Nós é que vamos promover a nossa autolibertação. Tudo que depende dos 5 sentidos, nós temos que fazer a nossa parte. Agora, tudo que depende do 6º sentido, aquilo que nós não vemos,
que os 5 sentidos não conseguem enxergar, aí há uma intervenção cósmica divina que vai ajudar a gente a melhorar a nossa vida aqui embaixo. Alziro Zaru tem um pensamento que diz: Deus sempre desce até o seu filho o homem, quando o homem sobe até seu pai, que é Deus. Esta é a condição, temos que subir. Prossegue o Roden. O verdadeiro abandono, porém, não consiste numa fuga ou deserção externa, mas sim numa libertação interna. Pode o milionário possuir externamente os seus milhões e estar internamente liberto deles. E também pode o mendigo não possuir bens materiais e, no entanto, viver escravizado pelo desejo de os possuir. E, neste caso, é ele escravo daquilo que não possui. Assim como o milionário pode ser livre daquilo que possui. Este possui, o milionário, sem ser possuído. Aquele, o mendigo, é possuído pelo que não possui. O que decide não é possuir ou não possuir, externamente. O principal é saber possuir ou não possuir. Ser rico ou ser pobre são coisas que nos acontecem de fora. Mas a arte de saber ser rico ou de ser pobre é algo que nós produzimos de dentro. Mas a arte de saber ser rico ou de ser pobre é algo que nós produzimos de dentro. O que nos faz bons ou maus não é aquilo que nos acontece, mas sim o que nós mesmos fazemos e somos. É o livre-arbítrio, né? Nós é que determinamos nosso destino. A verdadeira liberdade, ou seu contrário, consiste numa atitude do sujeito e não em simples fato dos objetos. Aspas. O que de fora entra no homem não torna o homem impuro, mas o que de dentro sai do homem e nasce em seu coração, isso sim torna o homem impuro. São palavras do Cristo Jesus, fechar aspas. Ou também, puro, conforme a índole desse elemento interno. E agora o mais interessante, ser rico não é pecado, ser pobre não é virtude. Aqui mostra-nos o Alberto Roden que o pobre pelo espírito é o humilde de coração, o simples. E isso não tem nada a ver com a posição social em que a pessoa está. Prossegue. Virtude ou pecado é saber ou não saber ser rico ou ser pobre. Podemos ser pobres e felizes e podemos ser ricos e felizes. Podemos ser ricos e felizes e pobres e infelizes. Aqui digo eu. Bom, prossegue. Naturalmente, quem é incapaz de se libertar interiormente do apego aos bens materiais, sem os abandonar, também externamente, esse deve ter a coragem e sinceridade consigo mesmo de se despossuir deles, também no plano objetivo, a fim de conseguir a pobreza pelo espírito, entre aspas, isto é, a libertação interior. Lembra daquele jovem do Evangelho, ao que parece que era incapaz de possuir sem ser possuído? Por isto, o Divino Mestre lhe recomendou que se despossuísse de tudo a fim de não ser possuído de nada, mas aquele jovem falhou. E por isso se retirou triste e pesaroso. Aspas, porque era possuidor de muitos bens, fechar aspas. E aqui diz Roden, possuidor? Não, era possuído de muitos bens. Quer dizer, os bens possuíam a alma dele, não ele possuía os bens. Era o apego, né? Tomemos cuidado com com apego às coisas materiais. Nós temos que usufruir, não ser utilizados por eles. Quem faz os bens materiais um fim, em vez de um meio, pratica idolatria, porque... aspas, ninguém pode servir a dois senhores, a Deus e ao dinheiro, fechar aspas, são palavras do Cristo. E prossegue aqui o Roden. Quem serve é servo, escravo, inferior. Quem serve ao dinheiro, proclama o dinheiro seu senhor e soberano, e a si mesmo servo e súdito. Mas quem obriga o dinheiro a servir-lhe é senhor do mesmo, porque usa o dinheiro como um meio para algum fim superior. Aqui digo eu, não só o dinheiro, mas como tudo que passa por nossas mãos. Prossegue o Roden. Quem serve a Deus, aspas, em espírito e verdade, fechar aspas, pode ser servido pelo dinheiro e por outros bens materiais. Bem-aventurados os pobres pelo espírito, os humildes, os que pela força do espírito se emanciparam da escravidão da matéria. Deles é o reino dos céus, agora, aqui e para sempre, e por toda parte, porque... sendo que o reino dos céus está dentro do homem. Esse homem leva consigo o reino da sua felicidade aonde quer que vá. Bom, deixo aqui minhas palavras. Um abraço a todos do Luz Sideral. Obrigado, André. Sempre preciso, eloquente, né, em suas elucubrações, enriquecendo aí nossas reflexões semanais nos diversos assuntos, trazendo aí os mais variados estudos, né, filosóficos das mentes mais iluminadas que estão na Terra ou que passaram pela Terra. E hoje o destaque aí para essa figura importante da filosofia brasileira, o saudoso catarinense Huberto Roden, com seus livros aí de alta iniciação espiritual e intelectual,
que ficaram aí para quem quiser se aprofundar em sua filosofia universica, né? Aliás, existem várias palestras gravadas na própria voz do Roden, que são verdadeiros tratados filosóficos e estão aí à disposição na internet. Bom, finalizando, eu vou reforçar o pensamento do grande iluminado Mahatma Gandhi, libertador da Índia do jugo inglês, e diga-se de passagem, sem violência, né? Apenas boicotando aí os produtos ingleses, conseguiu sair da dependência de colônia inglesa para um país independente. E ele, com a sua visão ecumênica e universal, dizia, abre aspas, se perdessem todos os livros sacros da humanidade e só se salvasse as bem-aventuranças do Sermão da Montanha de Jesus, nada estaria perdido. Fecha aspas, ponto. E eu completo, absolutamente nada, porque os ensinos ali contidos serão com toda certeza a norma de filosofia de vida do homem do terceiro milênio de Deus, que vem por aí, né? Voltaremos ao tema na próxima edição. Obrigado por sua audiência e muita luz sideral na sua vida. Até a próxima!